Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos agradecidos a Deus por você estar conosco hoje. Vamos iniciar agora mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Pegue sua Bíblia e acomode-se. No último programa falamos sobre a pergunta que Jesus fez a alguns homens. Quem eram eles? Eram discípulos de João Batista, que mais tarde tornaram-se discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. João Batista os mandou seguir a Jesus e eles obedeceram imediatamente. Eles estavam seguindo Jesus por uma das estradas da Palestina, quando Jesus se virou e perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Você encontrou essa pergunta no texto bíblico? Está no versículo 38 do primeiro capítulo. Partindo de Jesus, esta pergunta é muito profunda, não é? Mas os homens responderam com outra pergunta muito prática. Rabi, onde estás hospedado? Sabe, acho que todo pastor deveria ter uma placa pendurada no seu escritório com a pergunta: Pastor, onde você vive? O sermão mais importante que pregamos é a maneira como vivemos nesse mundo. A pergunta daqueles homens foi muito prática. O Senhor vai nos mostrar como viver tudo o que está pregando? No Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, encontramos uma ótima definição do propósito e objetivo das Escrituras. Está escrito assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que um homem vive, de viver a palavra de Deus. Qual é a chave para viver assim? Você quer realmente aproveitar a vida ao máximo? Então você precisa entender e aplicar em obediência toda a palavra de Deus. Veja, por exemplo, a pergunta: o que vocês querem? Esta pergunta de Jesus foi profunda e provocativa. Esta pergunta e a resposta que as pessoas dão a ela tem muito a ver com a qualidade de vida das pessoas. Aqueles homens eram muito práticos, eles eram homens de negócios, interessados em resultados, eles eram objetivos. Na verdade, eles queriam saber de Jesus como ele aplicava tudo aquilo que falava e por isso perguntaram onde ele estava vivendo. Eles queriam ir lá ver como ele realmente vivia. Mas Jesus era tão prático quanto eles e respondeu: venham e verão. A Bíblia relata que eles foram, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Como já disse no estudo anterior, a Bíblia relata que eles acabaram vivendo com ele. Na verdade, baseados nas Escrituras e em registros históricos, todos eles morreram por ele. Morreram por Jesus, por causa do que viram quando se comprometeram a ir e ver. Eles se doaram completamente para Jesus. Você viu como foi prático este encontro de Jesus com esses dois homens que depois acabaram se tornando seus apóstolos? Em Mateus capítulo 4, versículo 19, está registrado outro convite de Jesus a alguns pescadores. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O acordo entre esses homens e Jesus foi o seguinte: vocês me seguem, esta é a parte de vocês. A minha parte é: eu vou fazer. Portanto, a parte de vocês é me seguir e a minha é fazer. Este foi o acordo ou a aliança entre eles. Um acordo ou uma aliança é feito de duas partes. Você pode ter certeza que Deus sempre cumpre a parte dele. Jesus é Deus e ele disse àqueles homens: eu farei se vocês me seguirem. Podem ter certeza disto. Não há dúvidas de que quando vocês me seguem, recebem de mim tudo o que precisam para ser e fazer tudo aquilo para o que eu os chamei. Eu os suprirei de tudo. Do mesmo jeito que no Velho Testamento o Senhor proveu o povo de maneira sobrenatural no deserto, eu serei com vocês. A vontade do Senhor jamais o levará onde a graça de Deus não possa mantê-lo. O que aconteceu entre o povo de Deus no deserto aconteceu entre Jesus e seus discípulos.
A parte deles era segui-lo, só isso, segui-lo. Vamos voltar um pouco a 2 versículos deste prólogo que comentamos apenas de raspão. Os versículos 16 e 17, que diz assim: todos receberam da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que esses 2 versículos querem dizer? Em grego, a palavra graça é charis, e a manifestação da graça na sua vida é chamada de carisma ou carismata. Em outras palavras, a graça de Deus é mais do que o favor e as bênçãos de Deus que não merecemos. Como não merecemos nada da parte de Deus, qualquer coisa boa que Deus nos der é graça, uma vez que não temos mérito nenhum para recebê-la. Mas, além da graça ser um favor de Deus que não merecemos, também é o poder de Deus. A graça é a dinâmica de Deus. Por isso vou repetir para que você fixe bem. A vontade do Senhor jamais o levará aonde a graça de Deus não possa mantê-lo. É como se disséssemos para Deus: eu não posso fazer isto. E Deus dissesse: eu sei que você não pode, mas eu posso. Por isso sintonize sua vida em mim, no caminho certo, para receber o poder para ser e fazer. Entenda que a questão não é quem você é, nem o que você pode ou não fazer. A questão é quem eu sou e o que eu posso fazer. A questão não é o que você quer, mas o que eu quero. Por isso alinhe sua vida comigo, depois venha e veja. Venha e veja. Venha e prove que eu posso capacitá-lo e dar o poder para que você seja tudo o que eu quero que você seja e faça tudo o que eu quero que você faça. Siga-me e eu provarei que isto tudo é verdade. Os versículos 4 e 5 afirmam que a vida estava em Jesus e que a vida era a luz dos homens. Em termos práticos, o que isso quer dizer? O convite de Jesus foi: venham e verão. Quer dizer, sigam-me e eu os farei. Vocês assumem um compromisso de me seguir e eu assumo o compromisso de dar a vocês tudo o que vocês precisam para me seguir. Muita gente mesmo, quando vê que seguir a Jesus Cristo envolve total mudança de estilo de vida, diz assim: eu jamais poderei fazer isso, eu jamais poderei viver assim. Concordo plenamente. Você jamais poderá viver assim. Nenhum ser humano pode, a não ser que a graça de Deus esteja sobre esse ser humano. Com a graça de Deus você consegue. É isso que o versículo 16 diz. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Quer dizer, graça após graça, uma graça sobre outra. E agora, a notícia é boa. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso quer dizer que Deus deu uma verdade maravilhosa através de Moisés e da lei no Monte Sinai, mas a maior revelação da verdade veio através da palavra eterna, que se tornou carne, Jesus Cristo. Ele manifestou Deus, ele fez a exegese de Deus para nós. Quando Deus nos deu a verdade, ele também nos deu a graça sobrenatural para obedecer e aplicá-la em nossas vidas. Esta é uma referência indiscutível ao dia do Pentecostes e à vinda do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo, dando-lhes poder para serem as primeiras testemunhas para Jesus Cristo e obedecer à grande comissão. No livro de Atos, durante o testemunho dos apóstolos, a Bíblia conta que a grandiosa graça estava sobre todos eles. O povo já tinha recebido a lei de Deus através de Moisés e por isso já tinha a verdade pela qual teriam de viver. Eles sabiam como deveriam viver, mas não tinham o poder para aplicar esta verdade em suas vidas. É por isso que temos tantos alertas, ao invés de exemplos de vida. Por isso que lemos no Velho Testamento o relato da queda de tantos servos de Deus. Os escritores do Novo Testamento, como por exemplo o apóstolo Paulo, afirmaram que a lei serviu para mostrar a incapacidade do homem de fazer o que é certo. Tiago afirmou: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Puxa, que coisa, hein? Olhar para o espelho e logo depois já se esquecer como se parece? Ou olhar para o espelho logo de manhã, ver o desastre que sua cara está e não conseguir melhorá-la nem um pouquinho antes de sair de casa?
É assim que somos, sem a graça de Deus em nossas vidas. Não conseguimos melhorar em nada. Dependemos da graça. Foi sobre isso que o apóstolo João falou neste prólogo, quando disse que recebemos graça sobre graça. A boa notícia é que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus. O que João está explicando foi muito bem ilustrado neste encontro de Jesus com esses dois homens, discípulos de João Batista. João Batista havia lhes dito que passassem a seguir a Jesus. Eles tiveram aquele encontro objetivo e prático com Jesus. No versículo 40, lemos que um desses dois que ouviram Jesus falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. Esta foi a primeira menção desses homens. Quem é Jesus? Esta pergunta é muito importante quando estudamos o Evangelho de João. Vimos nesse Evangelho que João Batista afirmou mais de uma vez que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a fé é? Na introdução deste estudo comentei com você que o Evangelho de João responde a esta pergunta desde o seu começo até o fim e fala em que devemos crer e o que significa crer. Fé é assumir um compromisso de ir e ver, de ir e andar com Jesus. Fé é pedir a Ele que mostre como viver e pedir a Ele a graça para viver do jeito dele. Você já fez isto? Você já foi até Jesus, o Jesus Cristo que é? Você já disse para Ele: quero que o Senhor seja o meu Salvador, porque confio que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo e os meus também. Quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero segui-lo. Eu quero receber do Senhor a graça para segui-lo. Em outras palavras, quero ir e ver. Eu quero ir e ver toda a verdade que o Senhor trouxe a este mundo e a graça para aplicar esta verdade na minha vida. Eu quero ver a sua verdade na prática. Jesus faz esse convite para todo mundo. Venham e verão. Venha e veja. Venha e comprove. O que é vida? Esta é a terceira pergunta que devemos fazer quando estudamos o Evangelho de João. Quando reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus e assumimos o compromisso de segui-lo, Ele nos mostra como viver nas situações do dia a dia, com a graça e a verdade que vem através dele. Vida é viver esta qualidade de vida. Eu gostaria de desafiá-lo a continuar o estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. À medida que nos aprofundamos nesse Evangelho, descobrimos outras revelações sobre quem é Jesus, o que é fé e o que é vida. Esteja conosco para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.